Irmãos e irmãs, acompanhamos hoje na primeira leitura um texto da carta de João que tem a intenção de encorajar uma igreja que estava sendo perseguida, e João faz questão de compartimentar o discurso, de separar. Ele se dirige ora aos jovens, ora aos adultos, ora... Então ele vai, mas em cada uma das exortações para cada um dos grupos a qual ele se dirige, ele oferece palavras de encorajamento para uma igreja que experimentava perseguição. O argumento utilizado por João foi: a figura desse mundo passa. Não há mal que perdure, como diz o nosso povo, né? As situações de perseguição, as situações, e seja qual for a situação, se for de Deus, permanece. Se não for, passa. A figura desse mundo passa. É esse o argumento utilizado por João exatamente para oferecer esperança àquela comunidade cristã, perseguida sim, mas a quem João queria já apresentar a esperança e a certeza da vitória. No Evangelho nós relemos a segunda parte do texto do Evangelho de domingo, que fala da apresentação do menino Jesus e o encontro do casal de Nazaré, Maria e José, e do menino, da família de Nazaré, primeiro com Simeão. As palavras de Simeão são um pouco mais duras, porque diz a Maria que ela vai ser atravessada por uma espada de dor na alma, que o menino vai ser um sinal de contradição, mas as palavras de Ana são diferentes, elas têm um teor mais de esperança, dizendo que este menino é a esperança de Israel, ele é o esperado que vem ao encontro do seu povo, ele é uma resposta de esperança, o que acaba se encontrando um pouquinho com o texto da primeira leitura, no sentido em que a primeira leitura é uma oferta de encorajamento e de esperança para um povo perseguido. Eu penso que a palavra de hoje nos orienta no sentido de entendermos que nas dificuldades, nos momentos que a gente passa de aperto, de provação, eles são sempre passageiros, porque o que permanece é a certeza de que o Senhor, nossa esperança, sempre prevalece, conforme nossa reflexão do domingo. Hoje eu penso, por exemplo, nós temos duas intenções de duas pessoas tão queridas que passaram na nossa vida, o Tião, que já depois de criar os filhos, um homem já adulto, salvo engano meu, tinha em torno de 71 anos, e foi, passou, claro que sempre dói, que sempre é difícil, mas passou. E outro, o Mateus, que foi muito cedo, o filho da nossa secretária, que faleceu com 18 anos, e a gente celebra hoje também, a intenção do falecimento, também ele passou. Como a gente deve entender que as situações, as realidades de nossa vida, elas têm um pouco esse caráter transitório, permanente de verdade, só o nosso Deus. Isso nos dá um pouco mais de tranquilidade e de esperança para o enfrentamento das dores, das tribulações e das dificuldades. Que o Natal para nós seja essa certeza do caráter permanente do nosso Deus e o caráter transitório de algumas situações de dor, algumas situações de dificuldade. Há um tempo, eu lembro ainda no seminário, li um livrinho de um autor chamado José Comblan, que falava o transitório e o permanente, que talvez ilustre um pouco a reflexão que vem nos conduzindo ao longo de toda essa semana. Nosso tema de domingo, como reflexão para a semana, foi que a família precisa fazer o amor prevalecer, portanto, passando adiante das coisas transitórias e se fixando e firmando no permanente. Que o permanente de Deus nos coloque de pé, nos anime, nos permita ir em frente. Vamos de pé.